Vou botar para gravar. Então, como a gente já viu, né, sobre as doenças bacterianas, doenças fúngicas, sistêmicas, que têm manifestações bucais, né, na cavidade bucal, a gente vai ver hoje sobre as doenças virais, tá? Das principais que têm manifestações bucais, que têm maior interesse para a gente conhecer, enfim. Começar aí com uma ideia geral delas. Todas essas doenças, elas têm clínica variada, né, manifestações a partir de lesões. Essas lesões não são todas iguais, né, além disso, eles têm um período de manifestação da lesão, que pós a manifestação da lesão ou antes da manifestação da lesão, eles passam pelo período de incubação, que é esse período dele entrar num pause para depois se manifestar novamente. Essa segunda manifestação pode ser uma manifestação mais grave. Então, essas doenças têm acometimento sistêmico específico e inespecífico. Geralmente, elas cursam com estado febril agudo, tá? Exceto o HPV, que é o papiloma vírus. As demais geralmente cursam com esse estado febril agudo e são dependentes aí também do sistema imunológico do paciente. O paciente é imunossuprimido, a tendência das manifestações serem mais exacerbadas, paciente e o acometimento ser mais exacerbado. Vou começar a falar do HPV, gente, que é o papiloma vírus, né? Tem grande prevalência aí, a gente tem, né, muito conhecimento na nossa área do HPV, muito comum, né, a gente se deparar com lesões de HPV. Lembrar que o HPV pode ser uma lesão pré-cancerígena, então existe essa possibilidade de ele evoluir para um câncer, tá? Principalmente aí o CA de laringe e de colo de útero, a gente sabe dessa correlação do HPV com lesões genitais, enfim. E o carcinoma espinocelular de boca, tá? Existem estudos que relatam que tem a correlação com o carcinoma espinocelular de boca, mas ele é um pouco divergente. Assim como alguns assuntos, né, na nossa área, saúde é bem divergente. Não é uma matéria exata, não é nada exato para a gente. Então, não tem nada muito certo. Ele se manifesta a partir de 3 formas clínicas, né, sobre 3 formas, que é a forma clínica. O HPV apresenta como verruga ou pápula. O aspecto superficial deles podem ser lisos e ásperos. Ele tem essa forma subclínica, que são placas aceto-brancas, e tem a manifestação da parte latente, né? A evolução latente, que não tem a lesão e é sem transmissão. A partir desse período de latência que ele pode voltar ou vir a piorar. Existem essas controvérsias também sobre concomitância de lesões leucoplásicas e de líquen plano também, com lesões de HPV e de lesões genitais, né? A gente, como eu falei para vocês, existe, na verdade, a manifestação genital do HPV. Ele evolui muitas das vezes para paciente que tem HPV genital, ele tem uma predisposição muito grande já para evoluir para carcinoma em colo de útero. Dessas formas clínicas do HPV, a gente pode observar aí essas 3 formas, né, as lesões verrucosas, que são chamadas de verruga vulgar, principalmente acomete lábios e mucosas ceratinizadas, né, gengiva, lábio. Tem as lesões papilomatosas, muito comum em língua, muito comum em úvula, palato mole. Elas têm um aspecto diferente, tá? A verruga vulgar é um pouco diferente da lesão papilomatosa. As lesões papilomatosas são de coloração rósea e são mais pediculadas. A verruga a gente vai ver no aspecto clínico em 2 imagens que eu vou mostrar para vocês mais à frente da aula. Tem essas lesões condilomatosas também, são lesões coalescentes, são mais aglomeradas, aparecem com a superfície áspera e elas têm predileção por língua. Quanto ao diagnóstico do HPV, gente, é clínico, tá? Você observa bastante aí clinicamente, as lesões são bem específicas, não é um diagnóstico final, que a gente não
né, não tenho conhecimento dele a partir do exame clínico geralmente, mas ela é bem normal. Você olha, ver um paciente e conseguir dar um diagnóstico parcial de HPV, né? Essas lesões aí, observa a lesão condilomatosa no palato, apesar dela ter predileção por língua, né? Vê esse aglomerado na foto, na primeira foto, a foto de cima. Essa lesão na língua, né? No dorso de língua também, lesão verrucosa. E tem essa lesão na úvula também, que é essa lesão papilomatosa. O principal, né, método de diferenciação para diagnóstico aí é o anatomopatológico, a partir análise histopatológica a partir de coleta de anatomopatológico. A coelocitose é um aspecto, né, do tecido que fica evidenciado no resultado no laudo do anatomopatológico, que apresenta células abauladas com núcleos na periferia. Então, são essas tipagens de células que estão presentes no anatomopatológico do HPV. Tem esses dois tipos também, que é o PCR, que é a reação de cadeia de polimerase, tá? E, na verdade, são análises genéticas e esse tipo de hibridização, né? É a utilização de material genético que demonstra os subtipos do HPV presentes em alguns lugares, tá? Então, na boca, prevalência desses subtipos aí, 6, 11, 16, 18. Nas verrugas vulgares, existem esses subtipos 2 e 4. Nas lesões condilomatosas, subtipo 6, subtipo 11. E nas lesões que têm possibilidade de oncogenicidade, o 16 e o 18. Tá. Sueli, oi, boa noite. Fecha o microfone para mim, por favor. Obrigada. Mostrando para vocês de novo, né, as lesões verrucosas, papilomatosas, bem características aí do HPV, é o vírus, papilomavírus humano. O tratamento, ele pode ser feito a partir da biópsia, tá? Geralmente, quando se faz a biópsia de uma lesão de HPV, pede para realizar cauterização para evitar recidiva. A criocauterização, que é a cauterização por frio, ou a eletrocauterização, que é a utilização do cautério, né, que é o bisturi elétrico, e a utilização de imunomoduladores, que são... Oi, Leice, diminui aí o microfone para a gente, por favor. Desculpa, esbarrei aqui sem problema não, querer. relaxa. E os imunomoduladores, que geralmente estão presentes em algumas medicações, principalmente nos tópicos, que são prescritos para o tratamento do HPV. O sarampo, uma outra doença viral também, que tem manifestação bucal, né? Ele é uma doença generalizada, uma doença sistêmica, viral, bem aguda, o paciente já fica um pouco mais comprometido. Ele é causado pelo vírus da família paramyxovírus, é um vírus de RNA. O sarampo é uma doença de notificação obrigatória, né? Uma doença de notificação obrigatória quer dizer que ela tem que ser notificada por um órgão da saúde. Por quê? Principalmente pelos casos de surtos, de surtos e de endemia. Se não me engano, ano passado, retrasado, o sarampo começou a ser notificado novamente. Não sei se aqui, em Minas Gerais, que eu estava morando lá, foi notificado. Estava tendo surtos de sarampo. E eu acho que estava mais ou menos nessa época do corona aí, acabou que todo mundo esqueceu do corona e do sarampo e foi aí né, lembrar mais do corona porque está mais evidenciado. Mas lembrar que o sarampo também mata. Tinha muitos casos de óbito por evolução ruim aí do sarampo, tá? O sarampo tem imunização a partir da vacinação pela tríplice viral, né, que é sarampo, rubéola e catapora. A partir desse processo de vacinação e imunização, a transmissão foi um pouco diminuída nas Américas. O sarampo ainda tem alta prevalência em Ásia e África. Só por título de curiosidade aí, nos anos entre 2001 a 2009 existiu esse surto
de sarampo, né, no estado de São Paulo, e aí eles entraram com medidas de imunização mais acirrada, e hoje, né, encontra-se também essa tétrade viral que, além do sarampo, da catapora e da rubéola, pega imunização também contra a varicela, que é um outro tipo de vírus. E a gente vai ver ele mais para frente. O pródromo viral, que é o período pré-manifestação do Professor, eu vírus. acho que é cachumba. Cachumba? É cachumba, né? Errei, foi mal. Cachumba é o vírus também. A parodonte viral. Então, o período de incubação. Júlia, obrigada, tá? Depois eu vou ver aqui. O período de incubação, né, que é o pródromo viral, é antes da manifestação bucal antes da manifestação dele, pode durar de 10 a 14 dias. E os principais sinais e sintomas aí do sarampo são febre, mal-estar, coriza, tosse, conjuntivite, que podem durar de 2 a 4 dias. Esse período pré-manifestação. Essas manchas, chamadas manchas de Koplik, que são manchas pápulas pontiformes que agrupam na região jugal, principalmente ali perto dos premolares, é considerado um sinal patognomônico, e essas manchas tendem a desaparecer a partir do momento que as lesões em exantema, em pele, elas aparecem, tá? Então, começa com a manifestação bucal geralmente, que é essas manchas de Koplik, a gente vai ver uma imagem dela, e a partir do momento que ela vai se tornando mais disseminada, aparecem as lesões em exantema na pele, as manchas de Koplik desaparecem. Então, uma conduta frente a um diagnóstico de um paciente com sarampo é nutrição, suporte e controle térmico. Então, o paciente, não existe uma medicação para o sarampo, tá? O paciente vai estar comprometido. O paciente está comprometido, e aí a gente vai fazer, né, todo um tratamento de suporte para o paciente, para ele não piorar. Controle térmico, né, como eu falei para vocês, a grande maioria desses pacientes tem aumento de temperatura, suporte de desidratação, enfim. É importante aí lembrar que o sarampo pode evoluir com algumas manifestações mais graves. Ele pode acometer aí o pavilhão auditivo, causando otite média aguda necrosante. Pode aí disseminar para pulmão, como pneumonia viral, ou ser concomitante com uma doença pulmonar bacteriana, e pode evoluir também para encefalite. Na cavidade bucal, ele pode se apresentar concomitante com lesões de candidíase e estomatite necrosante aguda. Essa imagem aí mostra para vocês, né, as manchas de Koplik, né, que esse é o sinal patognomônico intrabucal do sarampo, e essas lesões eczematosas que são disseminadas pela pele aí no paciente, que também é um sinal patognomônico do sarampo. Outra doença viral que tem manifestação bucal é a chamada mononucleose. Ela é muito comum aí você fazer um diagnóstico diferencial de mononucleose com amidalite, tá? A mononucleose é causada, a diferença da mononucleose para a amidalite é que a amidalite bacteriana, né? Infecção viral, infecção bacteriana, e a mononucleose já tem a manifestação sistêmica dela. Mas ela também cursa com aumento da tonsila, o halo de infecção da tonsila também é bem parecido. Então, a mononucleose, ela é acometida aí, paciente, pelo vírus Epstein-Barr, que é um vírus de DNA das subfamílias herpes viridae. Tem alta prevalência aí na população mundial. Quem não teve, provavelmente vai ter um dia. A título de curiosidade, o Epstein-Barr 1, ele é mais disseminado, e esse subtipo aí, Epstein-Barr 2, ele é mais relatado aí em países da África. A transmissão da mononucleose é feita pela saliva. A mononucleose também, né, chamada mais informalmente como doença do beijo, ela pega aí muito pelo beijo, principalmente aí as manifestações
vem adolescentes e adultos jovens justamente por esse contato mais casual entre as pessoas. Então, a mononucleose, ela acomete o anel linfático de Waldeia, que são os tecidos linfáticos, né, tonsila palatina, tonsila faríngea, e a gente consegue avaliar a hiperplasia delas, né, o infarto dessas tonsilas. O sistema glandular, linfonodos aparecem infartados, tá? Principalmente a região de linfonodos cervicais posteriores, consegue palpar bem, fica bem edemaciado. E quando ela se torna mais disseminada e mais grave, né, o quadro de viremia, ela pode acometer fígado, baço e infecção de linfócitos B, assim como a AIDS, ela acomete o vírus da AIDS, ele acomete os linfócitos T, a mononucleose, ela tem também, existe essa possibilidade de infecção dos linfócitos B. Eles vão aparecer no exame com atipia. A atipia de linfócito B geralmente está correlacionado com a mononucleose. Ela tem aí, como eu falei para vocês, maior prevalência em adolescentes e adultos jovens, e as crianças são mais assintomáticas. No pródromo, antes de iniciar a manifestação clínica, o paciente pode apresentar dinamia, que é fraqueza muscular, calafrios e cefaleia. E febre, tá, gente? Com certeza o paciente com mononucleose vai ter febre. Existe também essa possibilidade de oncogênese, tá? De estar relatando uma evolução da mononucleose para linfoma de Burkitt, linfoma imunoblástico e carcinoma de nasofaringe. No quadro clínico, ele cursa com essa tríade chamada de tríade de Monolike, também chamada de tríade de Monolike, que ele apresenta essa manifestação de febre alta, linfonodomegalia, lembrando principalmente a região dos linfonodos cervicais respondem, e odinofagia, que é a dificuldade, dor ao engolir. Nas cadeias linfonoidais, como eu falei para vocês, as cervicais são principalmente acometidas. Geralmente, a mononucleose ela pode evoluir aí com hepatosplenomegalia, né, aumento do fígado e do baço, e a resolução total dela tende a ser aí de 1 a 2 meses, e após esse período, o paciente pode permanecer com um quadro de adinamia, que é uma fraqueza, fadiga crônica. Nas lesões bucofaríngeas, a gente avalia, né, clinicamente, lesões com exudato esbranquiçado, mostrando que é um processo infeccioso, e hipertrofia das tonsilas palatinas. Importa para a gente aí que vai avaliar clinicamente, a gente não consegue ver a faringe do paciente. Mas a gente consegue ver as tonsilas palatinas, que é a amígdala. Então, ela vai estar hipertrofiada ou infartada e com esse exudato esbranquiçado. Também podem aparecer essas lesões em petequia no palato, tá? Vocês vão ver na imagem que eu coloquei nessa aula, essas petequias no palato, que elas ficam na região de migração entre palato duro e palato mole, e relato também de presença de língua pilosa nos pacientes que estão imunodeprimidos. Como eu disse para vocês, faz parte do diagnóstico aí, uma solicitação de exame de sangue, vai aparecer a atipia linfocitária, tá? Linfócitos atípicos, maior que 10%. Esse monoteste são testes de antígenos, né? Antígeno IgM e IgG para o Epstein-Barr, e o PCR, que é a reação de cadeia de polimerase. Tudo exame de sangue. Você solicita para fazer o diagnóstico. E existe uma possibilidade de diagnóstico empírico também. Eu não sei o que é, eu vou fazer o uso eu tenho suspeita que seja mononucleose, por exemplo. Eu vou prescrever, né, uma penicilina para o paciente, a partir do momento que ele manifesta também, além da manifestação em cavidade bucal, que a gente consegue avaliar a hipertrofia da tonsila, o quadro clínico geral dele é febre, né, adinamia, e ele também tem essas manchas cutâneas, esse racho cutâneo, tá? Eu posso prescrever amoxicilina ou ampicilina para fazer um diagnóstico diferencial empírico. Se o paciente responder bem, eu consigo fazer também uma associação de diagnóstico de mononucleose. Lembrar também, gente, que, né, como algumas doenças... Você está enganada. Foi nesse dia que a gente estava indo na rua que eu não levei.
Suli, obrigada. E aí, no diagnóstico, lembrar também que existe o diagnóstico diferencial. A grande maioria das lesões que acometem a cavidade bucal, elas, né, não têm uma manifestação clínica muito precisa para aquela doença. Então, quando eu tenho um quadro de mononucleose, eu posso sugerir, não certamente, mas eu posso sugerir também que a doença que cursa, na verdade, ou é uma toxoplasmose, ou rubéola, ou HIV, ou herpes vírus humano, ou citomegalovírus. A mononucleose também não tem tratamento específico, tá? O tratamento é tratamento de suporte, controle de febre, controle de dor, suporte nutricional. O paciente tem muita dor ao engolir, então ele fica com dificuldade de nutrição, de comer, né? Então, lembrar aí a importância do suporte nutricional, hidratar o paciente, controle de temperatura, e eles não indicam a utilização de corticoide para fazer o tratamento da mononucleose. Nessa imagem dá para ver esse sinal de Forchheimer, que eu falei para vocês, são essas petecas no palato, né, indo na superfície aí de região de palato duro para palato mole, que é um sinal bem característico também da mononucleose e a manifestação também de infarto das tonsilas palatinas, né? Dá para observar aí as amígdalas bem hiperplasiadas. Se tiver com bastante boa vontade, consegue ver aí nessa imagem, acho que na verdade a foto que ficou um pouco iluminada meio esquisito, só que as tonsilas mesmo, elas apresentam uma camada esbranquiçada sobre as tonsilas também, que é um sinal característico, tá? O herpes vírus humano é uma outra doença viral que tem manifestação em cavidade bucal. Ele se apresenta em 2 subtipos. Esse subtipo 1, ele está correlacionado com as lesões orais, está transmissível principalmente com contato direto e secreção contaminada. A gente é importante lembrar do cirurgião dentista, da desinfecção e esterilização dos materiais. Se você não fizer isso, não tiver esse processo, esse hábito aí, você pode estar transmitindo, você pode transmitir, né, contaminar um paciente com o herpes vírus humano a partir de um instrumental aí que você não fez a higienização correta. E o herpes vírus humano 2, que é o genital, a transmissão é feita de mãe para filho, né, no parto, ou ele pode ser transmitido pelo ato sexual, considerado aí uma doença sexualmente transmissível. A doença também é chamada de estomatite herpética, tá? A primo-infecção, né, a primeira infecção, ela pode acontecer de 1 aos 6 anos. Ela cursa com a febre, linfonodomegalia, lesões orais, linfonodomegalia, lembrar a importância aí dessa cadeia cervical aí, que responde pelas infecções, pelas manifestações bucais. É uma infecção autolimitada, geralmente ela dura de 10 a 14 dias, e a apresentação clínica dela vem com pequenas vesículas que coalescem ulceradas, principalmente em lábio, palato e gengivas. É importante a gente saber diferenciar de lesões aftosas. Geralmente as lesões aftosas não são não se manifestam com úlceras mais visíveis, elas podem ser mais limitadas. Já a estomatite herpética, não. Ih, gente, deu um BO aqui na imagem, tá? Só um pouquinho. Lembrar é importante que o herpes vírus humano, ele sempre está em processo de recidiva e latência. Recidiva e latência, né? A latência, ela tem manifestação, fica subclínica, não tem manifestação, mas ele pode ser transmitido, tá? Mesmo
nesse período de latência, o herpes vírus pode ser transmitido. Está muito relacionado aí a manifestação dele, principalmente em cavidade bucal, com períodos de estresse, período né, de imunossupressão. O diagnóstico do herpes vírus humano é a partir né, avaliação clínica, né, diagnóstico parcial por avaliação clínica, e a solicitação de exame laboratorial para avaliação de sorologia, né, dos anticorpos IgM e IgG, e pelo PCR. Tratamento do herpes vírus humano aí para criança é prescrição de 15 miligramas por quilo de aciclovir 5 vezes ao dia. Adulto ou faz a dosagem de 200 miligramas 5 vezes ao dia ou 400 miligramas 3 vezes ao dia. Em caso de recidiva, 400 miligramas, quando está muito exacerbado, tá, gente? 400 miligramas 2 vezes ao dia, e tem essas opções. O fanciclovir, que é uma medicação mais forte, e ele é dado para 2 vezes ao dia e pede para evitar o fanciclovir nos imunossuprimidos. Essa imagem aí mostra essa manifestação, né, no lábio, principalmente, é bem característica do herpes vírus humano, com essas úlceras aí em região, tomando todo o lábio, né, deve ser muito doloroso isso aí, e algumas lesões intrabucais também que não são muito características. Importante aí lembrar que essa manifestação não é somente, a clínica não é específica do herpes vírus humano. Existe esse outro vírus também, gente, que é a varicela zoster ou herpes zoster, também chamado de herpes zoster. Ele é semelhante ao herpes vírus humano, mas ele não é o herpes vírus humano simples, tá? Porque ele tem tropismo nervoso. Ele pode manifestar com essas lesões bucais semelhantes, mas ele tem essa manifestação nervosa, tá? Ele tem o tropismo nervoso, ele acomete principalmente aí região de nervo trigêmeo, região de nervo trigêmeo, e pode... Ih, gente, tem alguém aí com coisa ligado que não estou conseguindo ficar legal aqui, não. Essa síndrome de Hansen-Hunt é quando ele acomete também, além do nervo trigêmeo, ele acomete também os nervos facial e vestíbulo coclear, então ele vai se manifestar clinicamente com lesões, com essas vesículas de varicela, acometendo os ramos do nervo facial. Lembrando que o nervo facial ele possui 5 ramos: temporal, zigomático, bucal, marginal da mandíbula e cervical. Então, pode estar margeando esses ramos do nervo facial, e tem sintomas e sinais e sintomas otológicos também. Pode ter perda de equilíbrio, né, que é a parte de vestibular do ouvido, e vestíbulo coclear. Coclear é a parte de audição. Então, pode ter uma otite, por exemplo, manifestada a partir né, sendo como consequência de infecção do varicela zoster. E, principalmente, varicela zoster acomete adultos, idosos e pessoas imunodeprimidas. Nas lesões bucofaríngeas, eles aparecem com pápulas eritematose, pode ocorrer a evolução a partir das pápulas para vesícula, bolhas e úlceras. É lógico que a tendência aí é piorar a questão da algia, dor. Pápula até úlcera, a dor é um pouco maior. Então, assim, sente muito nessa região a dor neuropática, a dor herpética, é muito citada pelo paciente. Lembrar também que, além das manifestações bucais, ele tem manifestação pelo corpo, tá? O varicela zoster se manifesta sistemicamente, bem generalizado, principalmente em região de tórax, tronco. Ele pode manifestar também acometendo aí os ramos de nervo periférico. Tá. Na manifestação bucal, gente, ele vai respeitar as linhas médias, tá? Linha média de boca, linha média de língua, palato, ele nunca manifesta na linha média. Eu vou mostrar para vocês na imagem mais à frente, e aí vocês vão conseguir ver que ele realmente respeita essa linha média. Não tem justificativa por quê.
Então, o diagnóstico da varicela ele pode ser clínico, né? Avaliação a partir da imunofluorescência, exame com anatomopatológico, uma dupla laboratório, vai ocorrer a coloração com uma substância imunofluorescente que vai evidenciar o vírus a partir da imunofluorescência e a sorologia, né, que é o teste pelo exame de sangue, que hoje em dia não é muito utilizado. Frente aí uma varicela zoster, a gente chega para um tratamento, existe a vacina, né, que é a imunização, ela previne a prima infecção e reduz a morbidade, mas se houver a infecção mesmo, né, com manifestação, utilizar essa medicação, esses antivirais, principalmente o fanciclovir, em 500 mg 3 vezes ao dia, e o valaciclovir em 1000 mg ou 1 grama 3 vezes ao dia. Nessa imagem mostra aí a manifestação da varicela zoster, tá? Que também não é uma clínica específica, mas conseguir aí avaliar com o olho clínico mais acurado, consegue ver que ela não manifesta na região mediana. Nessa imagem mostra aí a região mediana do ventre de língua, seria caracterizado pelo freio lingual. Então, dá para avaliar clinicamente bem e essas lesões, nessas úlcerazinhas, não estão presentes aí na região mediana. Se fosse no palato, não manifestaria na rafo palatina, por exemplo. E aí o diagnóstico dele, né, seria mais correto, seria feito a partir de análise de anatomopatológico. Outra doença também viral com manifestação bucal, citomegalovírus, ela é uma doença curso um pouco mais, um curso mais sério, enfim. Ela também é viral a partir do vírus da família Herpes viridis, só que é o vírus da família Herpes viridis 5. A grande maioria pode cursar assintomaticamente, ele tem alto teor de latência, né? Ele pode manifestar, pode cursar assintomático. E nos pacientes, quando ele mostra aí os sintomas, principalmente pacientes imunossuprimidos, relatos de paciente com HIV e a partir da transmissão congênita também. Então, os pacientes tendem a ser mais sintomáticos. A apresentação dele, né, transmissão feita por secreções corporais a partir de saliva, urina, sangue, leite materno, sêmen e fluidos cervicais, são os fluidos da vagina. Ele pode evoluir aí, evolução sistêmica, evolução mais drástica para pneumonia, esofagite, encefalite, hepatite, pancreatite, retinite, colite e gastroenterite. Então, bora mostrar aí a gravidade mesmo da infecção pelo citomegalovírus. O diagnóstico é aquela síndrome monolike que eu falei para vocês mais atrás, né? Febre, linfonodomegalia e odinofagia. O diagnóstico, né, um diagnóstico clínico que sugiro infecção pelo citomegalovírus, mas o diagnóstico mesmo é pela sorologia, né, avaliação de antígeno anticorpo. Também IgM, IgG, o teste do PCR ou análise de histopatológico, mandar para o laboratório e análise de tipo celular. O tratamento é com esse antiviral, ganciclovir, mais essa associação, correção da imunossupressão, né, avaliar o quadro clínico do paciente e vacina. Hoje em dia não tem vacina relatada contra, né, que imuniza o paciente contra o citomegalovírus. Essa lesão acometendo a cavidade bucal, ela a partir, né, da infecção do citomegalovírus, não é uma lesão com clínica característica somente dele. Então, a importância aí, gente, do histopatológico para a gente saber o diagnóstico mesmo dessa lesão, tá? E para fechar o hall de doenças virais, lógico assim, que existem N doenças virais que têm manifestação bucal, mas essas são as de maior importância, que acometem mais, que têm mais manifestação, então são as mais importantes para a gente saber. A síndrome da imunodeficiência adquirida, né, que ela evolui com um quadro piorado como AIDS. Na verdade, ela é reconhecida como doença a partir de 1981 pelo Centro de Controle de Doenças, né? Foi na década de 80 que ela se tornou mais conhecida por ter evidenciado esse quadro endêmico
e surtos de paciente aparecendo com infecção pelo vírus do HIV. A AIDS, então, é a manifestação mais grave da infecção pelo HIV. O vírus tem aí infecção por células TCD4, predileção pelos linfócitos TCD4. Numa contagem normal, o paciente está com contagem de linfócitos acima de 350 células por milímetro cúbico de sangue. Num paciente que está infectado, mas não está num quadro grave, ele tem aí a contagem de 200 a 350. O paciente normal mesmo tem 600 a 1000 células por milímetro cúbico. E aí, quando ele vai infectar, então a tendência dele é matar esses linfócitos TCD4, que são células de defesa, e evoluir mais a infecção. Então, indivíduos infectados não com a doença em curso grave, tem aí a contagem de células de 200 a 300, e o paciente já com a síndrome evoluída, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, tem os linfócitos TCD4 de 200 a menos. Eita, pô. Ela apresenta também com manifestações bucais, tá? Existem essa gama aí de lesões que podem se manifestar a partir da infecção pelo pelo vírus do HIV. Principalmente, elas se manifestam já quando a síndrome da imunodeficiência já está arrastada, o paciente já está cometido pela síndrome da imunodeficiência, então ele tem essas manifestações. A manifestação mais importante aí que a gente tem que saber, questão de prova, é o sarcoma de Kaposi, tá? Que são as lesões, são umas petequias avermelhadas que acometem também região bucal, não somente região bucal, mas acomete também região bucal, o paciente fica bem tomado. Quando ele está com sarcoma de Kaposi, ele já está em quadro mais evoluído da doença, e a partir daí a gente, infelizmente, já dá um prognóstico bem ruim para ele. Então, a infecção do HIV, ele pode ter, por ser uma doença que acaba com o sistema imunológico do paciente, ela tende a evoluir com essas lesões, com essas manifestações, né, que são manifestações, são múltiplas manifestações a partir da infecção com o vírus da AIDS. Então, pode apresentar aí, o paciente pode ter esse eritema gengival linear, essa primeira aí, imagem que mostra esse eritema aí nessa transição da mucosa ceratinizada, a mucosa alveolar ceratinizada para a mucosa não ceratinizada. Mucosa ceratinizada é a gengiva que cobre o dente, a mucosa alveolar é acima dessa gengiva, que também é gengiva. A diferença dela é que a que cobre o dente ela é mais ceratinizada, e a mais acima ela tem menos ceratina. Essa manifestação aí, a segunda imagem do lado é a chamada gengivite necrosante, também pode ser um curso aí da doença mais evoluída. Essa terceira imagem, que é a de baixo, já é a periodontite necrosante, né? Se avaliar aí uma infecção bem grave aí do periodonto. Assim como essas manifestações, pode evoluir também com a estomatite herpética, né? Com herpes vírus, que é essa primeira imagem à esquerda. A imagem à direita, né, a língua papilar, que mostra para vocês também como uma evolução do HIV. Essa última imagem, que é a imagem de baixo, já é uma manifestação oral do sarcoma de Kaposi, né? Está avaliando essas, na verdade já está em lesão mais alta, geralmente ela cursa petequia, mas essa lesão bem arroxeada, bem específica do sarcoma de Kaposi, o paciente com certeza já está com um quadro clínico bem debilitado. Além disso, a candidíase, né, avaliar aí, mostra essa língua parecendo uma língua papilada, com hipertrofia das papilas, e também essa manifestação da queilite angular, que a gente já viu que não é só uma manifestação do HIV. E o tratamento do HIV, a gente sabe, né, que não existe um tratamento específico, é uma doença que até hoje não tem cura. E, infelizmente, o paciente hoje que faz o uso do coquetel, dos antirretrovirais, ele consegue ficar um bom tempo com uma sobrevida boa.
se ele tiver, né, um suporte bom, né, o paciente, principalmente da HIV positivo, ele evolui com quadro pulmonar, pulmonar ruim. Relata-se que os pacientes que são infectados pelo vírus, né, eles geralmente evoluem aí para um quadro pulmonar muito mais grave. Eles nunca morrem da infecção pelo HIV, ele morre de consequência. Então, esse tratamento de suporte é super importante e, né, a conscientização do paciente que tem o vírus, ele fazer o uso da medicação de forma correta. Então, gente, era isso que a gente tinha para conversar. Provavelmente na semana que vem a gente vai falar sobre doenças. Deixa eu lembrar qual que é a aula da semana que vem, porque eu tô eu estava com dúvida em duas aulas e eu vou. Doenças autoimunes. Semana que vem a gente vai falar sobre doenças autoimunes que têm manifestação na cavidade bucal. E